capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 11. Compartilhar com os irmãos algumas lições que vamos extrair desse texto bíblico e falarmos um pouco sobre os filhos pródigos, uma parábola muito conhecida da palavra do Senhor, que diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado alguns dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Amém? Até aí, lido até o versículo 14, de 11 a 14, a parábola, como já disse, por nós, por vocês, é muito conhecida. O rapaz pede a sua parte, que lhe pertence, e vai embora para longe da família, longe de todos os conhecidos. Quando ele chega lá e começa a gastar, e quando tudo acabou, quando acabou o seu sustento, o seu dinheiro, seus bens, chegou naquela terra uma grande fome. Então ele começa a passar necessidades, de modo que ele precisa procurar emprego. Enfim, quais são as lições que nós aprendemos com essa parábola? A parábola do filho gastador, mais conhecido por nós como o filho pródigo, o gastador. Queridos, os líderes religiosos daquela época, eles estavam em volta de Jesus, ouvindo as palavras do Senhor. E a grande questão naquele momento era a respeito do perdão, de perdoar o mais vil pecador, aquele terrível pecador. Por exemplo, se esse homem que está sendo procurado em todas as mídias aí, todo mundo sabe, levantar suas mãos e arrependido, pedir perdão a Deus, Deus o perdoa. Deus o perdoa, o salva e o leva para o céu. E quem somos nós para questionar o perdão do Deus Criador? Se ele tão somente cair em si, se arrepender e buscar o perdão de Deus. A respeito disso que era a conversa. Então os religiosos judaicos, eles não entendem o amor de Cristo pelos pecadores. Como pode ele, dizendo ser o filho do Deus bendito, comer na casa de pecador? Como pode ele dizer ser o filho de Deus, o enviado, e conversar com a prostituta? Eles não entendiam esse amor de Cristo. Então Jesus, a intenção de Cristo não é apenas dizer que Deus ama os homens, mas que Deus ama os homens pecadores. Jesus está deixando claro que ele veio para os doentes, ele veio buscar e salvar o perdido, ele veio para os vis pecadores, para aqueles que estão afastados de Deus. Para isso ele veio, para ser o sacrifício vivo que se entregou. Então, ele vai ilustrar contando essa parábola. E, repito, os líderes judaicos, os religiosos, eles sabiam exatamente cada palavra que Jesus, eles sabiam com profundidade o significado de cada palavra que Jesus proferia nessa parábola. Então, quando Jesus disse: um homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse para o pai: Pai, me dá a parte que me pertence.
eles já começaram a ficar espantados, porque não podia, isso é errado. Não pode um filho mais novo pedir herança, o pai está vivo ainda. Mas o rapaz fez isso. E depois de alguns dias, ele premeditou a sua viagem. Ele juntou os seus pertences, fez uma quantia e ficou alguns dias ainda na casa do pai, pensando, depois ele vai. E vai para muito longe, aonde não tem sinal de internet, aonde não tem como fazer contato, ele não quer saber de parente de ninguém, não quer saber de nenhum conhecido. Ele vai para muito longe. E os judeus pensaram assim, os religiosos, puxa vida, o filho faz isso e ainda vai para longe para não dar nem notícia para a família. E Jesus vai além. E mais, ele gastou tudo que tinha com as meretrizes, diz o irmão, gastou tudo para lá. Fez o que quis com a herança que o pai guardava para eles. E Jesus vai chegar no perdão, então ele conta tudo isso. Quando Jesus fala, ele pedia comida aos outros e ninguém dava nada para ele. Ele foi pedir emprego a um cidadão daquela região, tudo indica na parábola que era um cidadão romano. E o nosso cidadão romano vai pedir emprego a um romano que trabalha com a criação de porcos. Nós odiamos porco e ele vai viver no meio de porco. Nós não gostamos desse animal, para a gente ele é imundo, e Jesus aí falando que ele dá vontade de comer a comida do animal imundo. Jesus vai contando tintim por tintim essa parábola para ilustrar o perdão do Senhor. E ele diz, mas num certo momento, ele pensou, eu falei isso aqui na quarta-feira, ele caiu em si. Na origem grega, diz assim, e ele voltou ao seu juízo normal. Jesus está dizendo que aquele que se afasta da casa do Pai é um louco, é um doido, ele não está em juízo normal. Então ele cai em seu juízo normal, caiu em si e disse, espera aí, isso está errado, eu sou filho, os empregados dos meus pais, os empregados do meu pai comem pão com fartura, eu aqui com fome, não, vou me levantar. Jesus está dizendo, quando o pecador reconhece o seu pecado, sabe a miséria em que se encontra, e lembra que tem um pai esperando, ele volta, ele vai, ele se levanta do lugar caído, ele toma uma atitude, ele reconhece que longe da casa do pai, ele está no meio de porcos, no meio de imundície. Jesus está dizendo para os religiosos, o homem longe de Deus, seja lá quem for, pode ser até um de vocês, judeu, porque a parábola que eu estou contando é de um filho judeu. Ele vai para longe e vive no meio dessa imundície, mas se ele reconhecer que está perdido, que é um pecador, que está longe do Pai, se levantar, o Pai ainda recebe de braços abertos, o Pai perdoa, seja lá quem for. Então ele conta tudo isso para eles entenderem a grandiosidade do perdão de Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, nessa parábola, pecado, perdição e depois amor. Pecado, perdição e amor. Esses são os três temas principais da parábola, há quem diz que é a mais famosa de toda a Bíblia. A parábola do filho gastador. Então, em primeiro lugar, a intenção de Jesus é revelar nessa parábola o porquê de o ser humano ser considerado pecador. E como eu disse na quarta-feira, muitos não gostam de ouvir que é um pecador. Muitos não gostam de ouvir que está distante de Deus. Muitos não gostam de ouvir que se não se aproximar de Deus, se não confessar a Jesus Cristo como Senhor e também Salvador, ou Salvador e também Senhor, não dá para entrar no céu. Não tem como. E em segundo lugar, Cristo vai revelar aqui a natureza da consequência maior do pecado, que é a perdição. Paulo escrevendo aos Romanos diz, porque o salário do pecado é a morte. Mas como a parábola ilustra, o dom
de graça, gratuito de Deus, é vida eterna. Jesus também, em terceiro lugar, vai revelar a extensão do amor que Deus tem pelos homens perdidos. O tamanho, a extensão do amor que Deus tem por aqueles que estão distantes dele. A Bíblia diz que a vontade de Deus, é muita vontade de Deus, que ninguém se perca, mas que todos reconheçam o seu estado pecaminoso. Então nós só vamos entender, irmãos, o cristianismo e a missão de Cristo compreendendo essa parábola. Por isso que ela é uma das mais, ou a mais famosa. A profundidade dessa parábola, o que Cristo estava passando para esses religiosos. E a primeira verdade que essa parábola ensina para nós, como já disse, é a natureza do pecado do homem, a natureza do pecado humano. O filho mais novo ali, ele via o pai como um pai rude, como um pai que dá tudo, mas tem que ficar aqui. O pai me dá cama quentinha, mas eu tenho que ficar aqui. E aqui na casa do pai, eu estou me sentindo preso. Não tem como desfrutar das coisas que é de direito meu, né? Por isso, então, ele vai exigir a parte da sua herança. Isso se chama rebeldia, porque não era dele ainda. Ele não tinha que tomar posse daquilo ainda. O filho, então, estava, repito, descumprindo, pisando em uma lei judaica, passando por cima de um costume judaico. Isso está em Deuteronômio capítulo 21, versículo 17, essa lei. E ele ultrapassou os limites. Ele descumpre essa lei. E quando Jesus falou que o filho fez isso, repito, os religiosos que conhecem a lei pensaram, nossa, não podia ter feito isso, mas ele fez. Então, ele vai desperdiçar toda essa herança, gasta tudo. O versículo 13 diz que ele viveu dissolutamente. Uma vida dessa maneira, irmãos, o que é viver dissolutamente? É um estilo de vida de total devassidão. Ele gastou tudo em devassidão. Pobre, infeliz, sem nenhuma prata no bolso, com fome, necessitado, busca ajuda de um fazendeiro. Ele pensa em encontrar abrigo. O texto fala que ele se achegou. Em uma tradução mais atual vai dizer ele se apegou em um fazendeiro. Na verdade, ele não saía dos pés desse homem. Onde esse homem ia, ele ia atrás procurando emprego. Ele não soltava. Ele se apegou, se achegou. Agora eu vou encontrar abrigo, vou encontrar comida e vou encontrar misericórdia. Mas o que aconteceu? O fazendeiro mandou ele para o chiqueiro. O serviço que eu tenho para você é tratar de porcos. Se te ajudar. E ele foi. Só que lá, quando ele tratava de porcos, não ia comida para ele. O fazendeiro deu emprego, mas não deu comida. E lá ele olhava os porcos comendo e salivava. Ele tinha muito desejo de comer aquilo que os porcos comiam. Então ele sente frio, sente fome, sente solidão, dia após dia, porque o versículo 16 diz, ninguém lhe dava nada, não dava uma pratinha, não dava um salgadinho na porta de padaria, ninguém dava nada. Jesus está dizendo que o homem sem Deus, ele está só, ele acha que no meio de multidão, ele está em companhia, mas não está, ele está só. Longe de Deus, o homem está sozinho. Como disse, ele volta em perfeito juízo e fala, os jornaleiros de meu pai, no versículo 17, tem muita comida. Na casa do meu pai tem comida. Na casa do meu pai tem fartura, na casa do meu pai tem aquilo que eu preciso, que eu necessito. Então, ele percebe ali três coisas. O que ele percebeu? Que o seu pai era um pai generoso, que não era um pai rude. Que o seu pai era bom, que o seu pai não era cruel. Que o seu pai era generoso com os trabalhadores.
Aqui eu estou com fome, meu pai não é aquilo que talvez eu pensava que fosse. Você já ouviu alguém dizer para você assim: eu passei por uma igreja, eu me tornei um cristão, um crente, o negócio piorou, as coisas apertaram, as coisas ficaram difíceis. Parece que antes de ser um servo de Deus não era assim. Esse era o pensamento do filho, desse rapaz. Aí tem aquele que decide dar uma ida, dar uma saída, vê lá fora como é que é e fica sozinho. Porque o melhor amigo é Cristo, o melhor amigo é Deus, a melhor companhia é de Deus. Com Deus nunca estaremos sozinhos, com Cristo nunca estaremos sozinhos. Foi isso que o anjo anunciou a Maria: ele será chamado Emanuel, o Deus conosco, sempre conosco. Então ele percebe isso, ele percebe que o pai é um pai generoso. Ele percebe também que os bens materiais não foram capazes de o fazer feliz. Talvez ele pensasse: o meu pai dando a parte dessa propriedade, eu vou ser feliz. É isso que eu quero. Ele percebeu que os bens materiais não satisfez. Trazia um conforto, mas trouxe miséria para a sua vida. Ele não soube lidar com essa situação. A terceira coisa que ele entende aqui é que ninguém iria o compreender tão bem como seu pai. Eu vou voltar e vou contar essa história para o meu pai. Não adianta contar para o fazendeiro que mandou para os porcos, não adiantava ele procurar um parente, um amigo que antes ele tivesse. O único que ia entendê-lo era Deus, era o Pai. Jesus está dizendo que o único que entende o coração do pecador é Deus. Talvez eu e você não aceitamos, discordamos, temos um tal ponto de vista que não é possível, como eu iniciei a mensagem dizendo: será que Deus, ele vai perdoar o mais vil pecador? Vai sim, ele perdoa sim, nós não podemos questionar. Nós não entendemos esse amor de Deus, porque se entendêssemos, ele não seria Deus. É por isso que nós não entendemos, porque ele é Deus. E não cabe a nós entender Deus e nem entender o amor de Deus, cabe a nós obedecer a Deus. Somente isso. E ele pensou nessa terceira questão: ninguém vai me compreender tão bem quanto o meu pai. Então eu vou voltar e vou conversar com ele. E ele vai esquematizando ali, ele vai bolando o que ele vai falar com o pai, ele vai ensaiando. Vou chegar lá, assim, vou falar: pai, olha, eu pequei contra o céu, né, por causa da lei, pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado, nem preciso me chamar de filho, me dá serviço como um trabalhador, faz de mim um dos seus jornaleiros. É isso que eu vou falar com meu pai, e ele vai me entender. Querido, Jesus está dizendo, está retratando nessa parábola a generosidade do Pai que recebe de braços abertos o pecador que está longe, que recebe de braços abertos em sua casa aquele que vem de uma vida de devassidão, que vem arrependido. É mais uma lembrança de que o erro não compensa, é mais uma lembrança que o mais pobre pecador pode sim ser perdoado, pode ser recebido pelo Pai que está de braços abertos. É por isso que podemos orar, contribuir, orar pelos que estão nos campos. Nós temos ali atrás no mural o cartaz com todos os nossos missionários que estão nos campos de Minas Gerais, atuando em alguma cidade. Oremos por eles, oremos para que essa palavra chegue ao coração de pecadores que estão longe de Deus, vivendo no meio das imundícies espiritualmente falando. Quantas pessoas estão passando, irmãos, por problemas desta maneira, dessa natureza, pecadores, egoístas, optam por viver afastado de Deus, sem dar satisfação para Deus, nem quer ajoelhar para conversar com o Pai, não quer dar satisfação.
e quer receber apenas a parte da herança que lhe pertence. Ou seja, todas as manhãs levanta da cama abençoada, com saúde, toma o seu café e vai para o serviço. Isso é herança que lhe pertence. Deus está dando saúde. Herança que lhe pertence. Deus ainda está deixando ficar no emprego. Herança que lhe pertence. Só quer a sua herança que lhe pertence. Como eu falei na quarta-feira, eu quero Jesus como o meu Salvador. Como o Senhor, não. Querem viver com a herança que lhe pertence, sem prestar contas para Deus. Aonde vai? Onde está indo? Onde está gastando a sua saúde que Deus carinhosamente dá? Há aqueles que dizem, se eu tivesse uma saúde dessa, para virar uma noitada na balada, está acabando com sua saúde longe de Deus. E depois, irmãos, começa a procurar ajuda nos fazendeiros do mundo, nos fazendeiros mundanos, que só tem os olhos para os seus porcos. Você apacentando os meus porcos, fazendo com que os meus porcos fiquem gordinhos, tá bom, esse é o emprego que eu te dou, a ajuda que eu posso te dar. Ou seja, suas vidas sujas, imundas, como um chiqueiro. Fazendeiros que não têm a oferecer, porque não conhecem o Pai. Se o homem a quem ele se achegou pedisse o emprego, ele conhecesse o Pai, ele diria, volta para a casa do seu pai. Aonde você morava? Quem é você? Você veio de onde? Por que você está nesse estado? Volta para a casa do seu pai. Não, ele não conhecia o Pai. Os fazendeiros mundanos, que às vezes ajudam, não conhecem o Pai. Eles não vão dizer assim, volta para Deus, volta para a igreja, reconcilia com seu Pai, busca o perdão de Deus. Eles não falam isso. Eles não conhecem o Pai. Ninguém lhe dava nada. Vale lembrar, irmãos, que aquela comida chamava alfarrobas. Não era comida de humano, não é comida de gente comer, ela é indigesta. Então a única razão pelo qual ele não comia aquela comida era essa. Era essa. Porque se fosse uma comida que os porcos comem hoje, ele tem certeza que ele ia comer. Aquela não dava. Ninguém lhe dava nada. Ele não conseguia sequer obter o seu sustento, irmãos, nem mendigando. Nem preencher o seu estômago pedindo, ele não conseguia. Não dá. Longe de Deus não tem sustento. Fica desamparado. A situação, Jesus estava dizendo, era desesperadora. Deste modo, então, este rapaz simboliza o pecador longe de Deus e que está desesperadamente impotente. Aí ele reconhece. Essa pessoa, ele só vai reconhecer que está longe de Deus quando ele vê que ele é impotente longe de Deus. Ele vai dizer, agora é só Deus. Não tem jeito. Nada resolve o meu problema. Só Deus. É hora de cair em si. Arrependido, o filho então volta para casa. Quem sabe ele está derramando lágrimas durante a viagem. Ele vem traçando aquela mesma rota que ele foi. Vale lembrar, queridos, que ele foi para muito longe. Era uma terra longínqua, a pé, e ele vai fazer isso tudo de volta. Só que quando ele foi, ele tinha sustento. Ele foi bem, ele foi melhor. Agora ele volta sem nada. Vem fazendo todo esse caminho. E é um longo caminho de reflexão. É um longo caminho. Quantas lembranças do pai, quantas lembranças da cama quentinha numa noite como essa dessa semana, né? Dormir no meio de porcos numa noite como essa não é fácil. Então ele vem pensando, cama quentinha, comida pronta, roupa limpa, passadinha e cheirando, provisão, aconchego, lá tem amor. O que eu fui fazer da minha vida? Provavelmente,
O rapaz está sujo, está cheirando mal, suas roupas estão rasgadas, barba por fazer, todo sujo, e ele está descalço. Ele volta para a casa do pai, como diz o texto, um trapo de imundície, como diz o apóstolo Paulo. Olha, irmãos, o homem longe de Deus, o pecador longe de Deus. Não vou te pedir desculpa, nem a você que está me ouvindo, que está longe de Deus, porque é a Bíblia que diz. É um trapo de imundície. E ele volta assim. Versículo 20. Vinha ele andando longe, quando seu pai o avistou. Jesus está dizendo, o pai está esperando. O pai tem uma expectativa que ele um dia vai chegar. Que ele uma hora vai chegar. O pai tem essa expectativa, que ele vai voltar. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. 1 Timóteo capítulo 2, versos 3 e 4 diz assim: pois isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha só. Então ele vai chegando e diz: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E antes que ele encerrasse a frase que ele ensaiou, o pai lançou-se-lhe ao pescoço, beijou e gritou: trazem a melhor roupa, tragam sandálias, tragam um anel, coloque a sandália nos seus pés. Verso 21 e 22. Observe, irmãos, repito, o pai não deixa ele concluir as palavras de arrependimento, porque o pai conhece o seu coração. Ele já via isso. Então, ele interrompe já com o perdão. E o pai então abraça aquele filho sujo, fedorento, beija aquele filho escabelado, sujo, descalço. E nós, se tivéssemos ali junto com os religiosos fariseus, diria: nossa, o pai faz isso. Repito, querendo eu ou não, o pai faz isso. Isso retrata a ansiedade de Deus em perdoar. E sem, irmãos, o que chama atenção aqui, o que me chama, é sem uma única palavra de repreensão pelo passado. Você não acha que na parábola, Jesus falando que o pai repreende o filho, que faz cobrança do filho, que chama atenção, que fala aquele monte de coisa? Não, o pai não faz isso, como nós fazemos, como nós acusamos até aquele que o pai já perdoou. Nós evitamos até aquele que o pai já perdoou. Nós condenamos aquele a quem Jesus já morreu por ele. Um dia eu disse para um irmão: porventura você está pronto a se entregar na cruz como Jesus se entregou? Para perdoar? Não. Então por que você acusa? Então por que você não perdoa? Quem é o dono da igreja? Nós ou Jesus? Então o pai não questiona, ele não repreende o filho pelos seus erros. Ele abraça, ele beija, ele perdoa, ele derrama o seu amor, ele expressa a sua alegria pelo fato de que o seu filho, ele diz: o meu filho estava perdido, ele foi achado. Esse meu filho estava morto e reviveu. Jesus estava dizendo: longe do pai o homem é perdido, longe de Deus o homem está morto. Na época, na tradição judaica, quando um filho assim fazia, saía da casa do pai e ia embora, eles faziam um velório simbólico: está morto. Então o pai disse: estava morto e reviveu. A melhor roupa, irmãos, que o pai manda trazer
era uma roupa que era reservada para um convidado de honra que chegasse. Tragam a melhor roupa, a roupa de honra. Tragam um anel, que é o símbolo de autoridade. Ele é filho, ele tem autoridade sobre tudo isso aqui novamente, mesmo que ele tenha gastado aquilo que era dele. As sandálias que o pai manda trazer, elas não eram usadas pelos escravos, era usada por filho. Então ele estava dizendo, agora ele está voltando ao seu estado de filho. Coloque as sandálias nos seus pés. Olha João capítulo 1, versículo 12, que versículo bonito que o apóstolo João, o discípulo amado, ele diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creram em seu nome. Filhos. Você já parou para imaginar que no dia que você levantou a sua mão, abriu o seu coração e aceitou a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, você se tornou um filho de Deus? É o texto bíblico que diz, tornar filho de Deus. E o pai disse agora, traga um novilho que está sendo cevado, aquele que está reservado. Era reservado para a ocasião mais especial, um sacrifício, a uma festa de grande celebração. Então pega aquele que está cevado. Este meu filho reviveu, vamos juntos nos alegrar. Efésios capítulo 2, versos de 1 a 10, Paulo vai dizer, ele vos deu vida, ele nos deu vida estando vocês mortos nos vossos delitos e pecados. Vocês estavam mortos, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, igualzinho o rapaz da parábola, mortos neste mundo, segundo o curso deste mundo, para lá e para cá, como um defunto ambulante longe de Deus, mas ele deu vida para vocês. O filho agora, ele estava bem abrigado nos braços do pai. E lições, irmãos, extraídas da parábola do filho pródigo. Escuta, então, pare para considerar hoje a sua origem. Paremos para considerarmos hoje a nossa origem. Lembra quem éramos sem Deus? E agora, sendo herdeiros. Pense no fato de que nós não poderíamos nem estar aqui. Mas aqui estamos. Paremos para considerar o que temos recebido de Deus. Nós, irmãos, não apenas somos criados pelo Senhor, mas temos sido mantidos por causa do favor de Deus por nós. Isso é motivo de agradecermos a Deus a todo momento. Eu quero encerrar essa palavra lendo os versículos de Salmo de número 124, que diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nos teria engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente de águas impetuosas, elas teriam passado sobre a nossa alma, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, teria nos engolido vivos. Ah, se não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado, ah, se não for o Senhor que está ao nosso lado, ah, se não fosse o anjo do Senhor que acampa ao nosso redor, por ordem do nosso Deus, para nos guardar. Ah, se não fosse o Senhor para cuidar dos nossos filhos, nós cuidamos, irmão. Se não fosse o Senhor para cuidar da nossa saúde, ah, se não fosse o Senhor para nos livrar desse vírus que está assolando o mundo. Amém, somos filhos, temos as sandálias de filhos, o anel de filhos, as roupas de filhos, a recepção do Pai amoroso. Feche os seus olhos, vamos orar. Ah, Deus, nós te louvamos
Enaltecemos o nome do Senhor, em primeiro lugar, ó Deus, pela morte do Teu Filho, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelo amor do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo perdão do Senhor, pelo cuidado do Senhor, pelas providências do Senhor. Nós Te exaltamos, Deus, porque nós amamos a Ti, porque o Senhor nos amou primeiro, não olhando o nosso estado pecaminoso, não olhando as nossas falhas, nossas mazelas, mas olhando para o nosso coração e com amor nos perdoou. Nós Te exaltamos, Senhor, mais uma vez digo, pelo fato de fazermos parte do aprisco do Senhor, sermos ovelhas do Senhor. Continua, Deus, cuidando de nós, continua nos guiando, Senhor, pelas veredas da justiça, por amor ao Teu nome. Ó Pai, muito obrigado por cada vida que está aqui na casa do Senhor esta noite. Obrigado por esta vida que está assistindo na sua casa esta palavra, que está cultuando ao Senhor conosco. Deus querido, alcança, ó Pai, o coração dos perdidos. Pai querido, que a palavra do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor possa, meu Deus, convencer os perdidos do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus Santo, nós agradecemos a Ti por este momento de culto e louvor ao Teu nome, e pedimos uma noite de paz, abençoada na Tua presença. Profetizamos também, ó Deus, sobre a vida dos Teus filhos, uma semana de livramento, uma semana abençoada, direcionada pelo Senhor, para a glória do Senhor. E que o amor de Deus Pai, a graça consoladora de Jesus Cristo, o Filho, e as doces consolações do Espírito Santo permaneça sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoa você que está na sua casa, sua família, te dando uma semana abençoada. A todos os irmãos que vieram, Deus abençoe os visitantes. Sinta-se à vontade para voltar mais vezes. Tenham todos uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém?